E aí pessoal, meu nome é Jackson, sou designer gráfico e ilustrador e no vídeo de hoje eu vou estar apresentando para vocês a nossa próxima etapa da pintura digital da personagem Sakura. Para começar o nosso tutorial de hoje, eu vou explicar inicialmente formas que você pode estudar volumes caso você ainda não saiba fazer. A primeira forma é treinar iluminação em formas básicas, como esfera, quadrado e cilindros separadamente. E depois você pode juntar elas e fazer ela em posições diferenciadas e variando as posições tanto dos objetos quanto da iluminação, para você entender como que funciona a iluminação, a projeção das sombras, entender como funcionam os brushes que você tem no seu programa, né? Se você usa o Photoshop, o Paint to Sai, ou, né, outros programas aí que tem, ou até mesmo no tradicional, que a gente também tem diversos lápis, né, carvão e essas coisas aí, diversas ferramentas variadas para estar fazendo ilustração. Então eu sempre recomendo esse primeiro treino aí para você assimilar um pouco de iluminação básica, e depois no segundo que eu recomendo é desenhando bustos de mármore, né? É muito bom para pegar a noção de luz e sombra já em um formato humano, né? Você vai se preocupar menos com as complexidades da pele humana, que ela tem ali umas variações e tudo mais, e no mármore já não tem isso. Então é bem legal que você vai focar também mais na iluminação e nas formas, tá? E em terceiro, treinar retratos mesmo. Você pode pegar fotos de pessoas em preto e branco ou coloridas para os estudos, mas tem um detalhe: você vai fazer só em tons de cinza. Você não vai pegar uma foto colorida e reproduzir ela já colorida, porque dessa forma o seu olho ele vai treinar para entender que quando tipo aquela parte da pele está mais escura, eu vou usar um tom de cinza mais escuro, mais claro, vou usar um tom de cinza claro. Então dessa forma o seu olho vai ficando treinado para isso, sabe? Você vai entender melhor as cores. E por último, você pode fazer, né? Não precisa, mas você pode treinar os mesmos retratos coloridos, só que sem fazer daí os tons em tons de cinza. Você faz diretamente com cores, né? Que já é um treino um pouco mais complexo, né? Que a gente pode até deixar para falar na próxima aula de uma forma melhor, mas é um treino também muito interessante para você estar fazendo, tá bom? Outra coisa que você precisa saber, que não é necessário você utilizar esse processo que eu vou ensinar no vídeo de hoje, tá? Você, na verdade, tem diversos processos para estar fazendo uma iluminação, né? Uma volumetria do seu desenho, colocar um aspecto mais volumoso nele, e não é necessariamente só esse que tem, tudo bem? É que ele é um método que está sendo mais utilizado, ainda mais porque o pessoal gosta muito de Hearthstone, essas coisas de fanart, splash arts de LoL, essas coisas, e é utilizado nessa parte mercadológica, mas não é necessariamente só desse jeito que dá para fazer. A gente tem ali algumas variações, né? Você pode estar utilizando escalas de tons de cinza, só que em 3 tons, né? Igual o Ricardo Anderson, onde ele usa em torno desses 3 tons mesmo, né? Que é cinza, branco e preto. Eu vou deixar aí ao lado para você estar vendo. Também temos o Sam Nilsson, que ele usa essa forma que eu vou estar ensinando no vídeo de hoje, né? Que ele aplica os volumes em tons de cinza e depois ele faz a parte de colorir. E temos o Norman Rockwell, que eu prefiro o jeito dele, né, particularmente, que ele faz diretamente nas cores, né, como ele fazia no tradicional. Então ele trabalhava diretamente com as cores, e dessa forma eu treinei muito para colorir sem ter que fazer esses dois processos de primeiro em tons de cinza e depois colorir. Eu acabei que eu aprendi primeiro a fazer dessa forma, que é direto com as cores, né, você vai trabalhando aí com os tons, né, e com os valores dos tons de cor para estar formando esse aspecto aí de escuro e claro, variações, né? Então é bem interessante você estar estudando aí o Ricardo Anderson, o Sam Nilsson, o Norman Rockwell. Eles têm lá no Pinterest, no ArtStation. Dá uma olhadinha, dá um Google aí neles que você vai encontrar, e são ótimas referências para estudo, tá bom? Começando aqui a nossa parte de volumes na Sakura, a gente vai começar com uma line art com baixa opacidade, em uma cor cinza, mas puxando para o claro, tá? Preenchendo todo o desenho, permitindo trabalhar com as cores claras e escuras durante a pintura, tá? Em segundo, vamos colocar as sombras de contato e dobras de roupas com um tom mais escuro de cinza que não chegue a ser preto.
E aí depois, na terceira etapa, a gente vai acrescentar um pouco de iluminação de acordo com o seu ponto de impacto. Você vai pegar ali, por exemplo, você sabe que a luz está vindo ali mais de cima, né, da lateral, então a luz vai bater em certas áreas da roupa e da pele que devem ser abordadas aí nessa camada. Isso já vai gerar um pouco de tridimensionalidade ao seu desenho, e se você apertar os olhos, sabe, deixar tudo meio borrado, embaçado, você vai conseguir notar isso de uma forma mais evidente, que ele já tem um pouco de tridimensionalidade. É muito bom você testar isso. E depois a gente vai seguir deixando as sombras de contato um pouco mais evidentes, ali onde tem tipo uma parte da roupa batendo na outra, bem encostadinho, são as sombras de contato do cabelo, tal. Você já pode deixar isso mais evidente. Nessa etapa, vocês podem começar a pensar mais nos materiais, nos objetos ou tecidos, né, com materiais diferenciados. No caso da Sakura, ela tá usando uma saia escura, com tecido um pouquinho diferente, então eu procurei deixar ele mais escuro no geral também para evidenciar essa diferença de tecido. Na próxima parte, você já pode começar a fazer as sombras projetadas mais escuras e renderizar o desenho utilizando um pincel mais fofinho, sabe? Pois ele tira o trabalho de dar diversas pinceladas. Eu vou pôr um exemplo que tem aqui alguns pincéis diferentes, que no caso a gente tem o pincel comum, né, que ele é mais duro, e aquele ali que tem uma certa textura. E se eu passar ele tipo, na primeira parte ali que só tem 3 passadas, você vai ver que ele não gera um arco mais tridimensional. Já na segunda parte, eu coloquei mais variações do tom de cinza e ele já dá uma arredondada a mais. E aí no terceiro, eu já usei diversas camadinhas, que é o que eu fiz na Sakura. Eu fui passando diversas pinceladas, o que é um trabalho de formiguinha, demora um pouco, mas eu gosto de fazer dessa forma, até por ter treinado muito já com cores, então no tom de cinza virou automático. Para mim ficar dando Alt, né, porque o Alt seleciona a cor. Quando você tá com o brush, você aperta o Alt, ele vai dar a ferramenta de conta-gotas, e aí você fica selecionando e colorindo, e dessa forma você vai colocando os tons de cinza lado a lado, dando mais diversificada. Ele vai ficando com mais paletinhas de cinza, deixando mais arredondado. E aí mais pra frente eu pego aquele brush que parece uma nuvenzinha, né, um redondo de nuvenzinha, e vou passando ele por cima, dando Alt, que ele vai dando aquela leveza maior ainda na última etapa, fazendo ficar mais lisinha a pele da Sakura, sabe? Vai ficando mais arredondadinha. Então é bem importante estar trabalhando dessa forma. Às vezes, se você quiser, você pode parar na terceira etapa ali, que você ainda enxerga as pinceladas, né, que dá um charme. Então é bem legal. Daí já finalizando, lembre de usar as máscaras, né, da blocagem da aula passada a seu favor, tá? Porque quando você for usar aquele pincel ali mais nuvenzinha, né, mais fofinho, ele pode ir ultrapassando as margens, né, e tipo, você tá, por exemplo, pintando ali as sombras da saia, e ele vai passar pra camisa, da pele, vai passar pro cabelo. Então utilize as máscaras ao seu favor e as camadas, porque você tem que lembrar de trabalhar com as camadas de baixo para cima, né, tipo pele, saia, camisa que vai por cima da saia, o laço que vai por cima da camisa, e entendeu? Então você tem que trabalhar com essas camadas de uma forma que uma sobrepõe a outra e não atrapalhe o seu processo, tendo que ficar arrumando ou refazendo, tá bom?
Bom, pessoal, finalizamos aqui essa etapa. No vídeo que vem a gente vai estar fazendo a iluminação e os detalhes da personagem, tá? Eu vou mostrar aqui como que a gente pode estar utilizando a camada de multiplicação, detalhando, deixando a pele com uma cara de pele mais realista. E aí a gente vai estar chegando ao final dessa série de vídeos. Espero que tenham gostado. Comenta aí se você tem algumas dicas, brushes que você acha legal o pessoal tá sabendo, artistas. Comenta tudo aí o que você achar, né? Se tiver dúvidas, eu vou tentar retirar suas dúvidas aí nos comentários, tá bom? Curte, compartilha e segue a gente aí para estar sempre a par dos vídeos novos que vão estar saindo, que eu com certeza vou trazer coisa muito legal nos próximos também, tá bom? Valeu e até a próxima!